Capítulo 8. O destino do mundo. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus observava Jerusalém. Bem à vista estavam os belíssimos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de suas paredes de mármore e eram refletidos na torre de ouro e no pináculo. Quem poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Porém, outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. As lágrimas de Jesus não eram por ele mesmo. Ainda que tivesse diante de si o Getsêmani, o cenário da agonia que se aproximava, e não muito distante estivesse o Calvário, o local da crucifixão. Entretanto, não era a contemplação dessas cenas que lançava sombras sobre ele naquela hora. Chorava, na realidade, antevendo o que aconteceria com milhares que faziam parte do povo de Deus. Passava diante de Jesus a história de mais de 1000 anos, das bênçãos especiais de Deus e de seu cuidado protetor manifestados ao povo escolhido. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Durante séculos, santos profetas haviam proclamado mensagens de advertência. Diariamente o sangue de cordeiros havia sido ali oferecido, indicando o Cordeiro de Deus. Se Israel, como nação, houvesse preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a escolhida de Deus. Mas a história daquele povo privilegiado foi um registro de apostasias e rebeliões. Com mais terno amor que o de um pai, Deus tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando advertências e repreensões haviam falhado, o Senhor enviou-lhes a maior dádiva do céu, o próprio Filho de Deus, a fim de instar com a cidade que recusava se arrepender. Durante 3 anos, o Senhor da luz e da glória caminhou entre o seu povo. Andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, pondo em liberdade os que estavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar aos paralíticos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. De modo itinerante, sem lar, Jesus viveu para atender às necessidades e suavizar as aflições humanas, para insistir com as pessoas a aceitarem a dádiva da vida eterna. As ondas de misericórdia rebatidas por aqueles corações inflexíveis retornavam em maré mais forte de terno e indescritível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único ajudador. As advertências de seu amor haviam sido desprezadas. A hora de esperança e perdão estava se esgotando rapidamente. As nuvens acumuladas durante séculos de apostasia e rebelião estavam prestes a desabar sobre um povo culpado. O único que poderia salvá-los da condenação iminente fora menosprezado, desprezado, rejeitado e, em breve, seria crucificado. Quando Jesus olhava para Jerusalém, a condenação de toda uma cidade e de toda uma nação era apresentada diante dele. Ele contemplava o anjo com a espada erguida contra a cidade que durante tanto tempo havia sido a morada de Deus. Do próprio lugar mais tarde ocupado pelo general Tito e seu exército, ele olhava através do vale para os pátios e recintos sagrados. Com a visão obscurecida pelas lágrimas, ele via os muros cercados por estrangeiros. Ouvia o tropel de exércitos preparando-se para a guerra. As vozes de mães e crianças clamando por pão na cidade cercada. Via entregues às chamas o santo templo, os palácios e torres, tudo transformado num monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo escolhido espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços numa praia deserta. A piedade divina e o terno amor se expressaram nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido, na descrença e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos enviados por Deus.
Seu coração se moveu com infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Desejava profundamente aliviar a todos. Estava disposto a morrer a fim de colocar a salvação ao alcance deles. A majestade do céu em pranto. Essa cena mostra quão árdua a tarefa é salvar o culpado das consequências de se transgredir a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido por um engano semelhante ao que provocou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Condenação do belíssimo templo. 2 dias antes da Páscoa, Cristo sai novamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras e contempla a cidade. Mais uma vez, se depara com o templo em seu deslumbrante esplendor, como uma belíssima coroa real. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, havia contemplado o primeiro templo, o edifício mais imponente que o mundo já tinha visto. Depois da sua destruição por Nabucodonosor, foi reconstruído, cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Mas o segundo templo não teve o mesmo esplendor que o primeiro. Nenhuma nuvem de glória ou fogo do céu desceu sobre o altar. A arca, os anjos e as tábuas dos 10 mandamentos não mais estavam no local. Nenhuma voz do céu revelava ao sacerdote a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas com a presença viva daquele que era o próprio Deus manifestado em carne. O desejado de todas as nações foi a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Mas Israel havia afastado de si a dádiva do céu. Com o humilde mestre que naquele dia saía de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirava do templo. Cumpriam-se as palavras do Salvador: eis que a casa de vocês ficará deserta. Os discípulos ficaram admirados diante da profecia de Cristo a respeito da destruição do templo e desejaram compreender o significado de suas palavras. Herodes, o Grande, havia utilizado no templo tanto riquezas romanas quanto tesouros judaicos. Blocos maciços de mármore branco, vindos de Roma, formavam parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre dizendo: que pedras enormes, que construções magníficas! Jesus respondeu de maneira solene e surpreendente: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O primeiro templo foi construído por Salomão, mas foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Mais tarde foi reedificado sob a direção de Neemias. Porém, em 168 a.C., foi saqueado e profanado por Antíoco Epifanes, rei da Síria. Em 63 a.C., foi novamente profanado por Pompeu, general romano. O templo da profecia de Jesus foi reedificado por Herodes. Foi um templo grandioso, mais grandioso que o templo de Salomão. Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, veja que sua reedificação começou no ano 20 a.C. e depois de 46 anos ainda não estava pronto. Na verdade, só ficou pronto no ano 60